Meus irmãos, estamos tratando hoje, nesse tempo de Deus para nós, o seguinte tema: a fé na palavra de Deus resulta em ação apropriada. Nós vamos falar neste momento desta palavra, trazer essa palavra para os nossos corações. E eu gostaria muito que você ficasse muito atento, que todos ficassem muito atentos, que aqueles que estão aí ainda circulando um pouco, segure um pouquinho aqui, por favor, e vamos para a palavra de Deus. Vamos para a palavra de Deus. Abra comigo, por favor, em Êxodo capítulo 13, versículos de 16 a 22, que nós vamos fazer a leitura. Hoje pela manhã também fizemos uma pergunta aqui, eu quero repetir. Quem aqui na igreja, aqui está aqui no templo, ou até que está em casa nos assistindo por essa transmissão que estamos fazendo, quem aqui já está inscrito no nosso canal no YouTube? Quem já está? Quem? Todos? Ou não? Então tá beleza. Então quem está, amém, você vai nos ajudar a pregar o evangelho até os confins da terra. Como fazer isso? Você vai compartilhar as nossas postagens. Eu compartilhei algo hoje aqui pela manhã, que é o seguinte: tem muita gente boa na internet, muita gente boa na televisão, tem muita gente maior do que nós, melhor do que nós, pessoas até com muito mais conhecimento e muitas coisas, muitas outras qualidades, mas talvez que tenha propostas diferentes. Certo? Então, nós sempre almejamos pregar o evangelho por toda a terra, né? E agora é uma oportunidade que a igreja está tendo, certo? Entre aspas, nunca teve tão barato e tão fácil fazer isso através da internet. Então, nós estamos tentando também contribuir para isso. Então, compartilhe essas mensagens para pessoas que você ama. Se você não é inscrito no canal, vai lá, procure Igreja do Nazareno Central, se inscreva e ative lá o sino de notificação e você vai receber todas as nossas mensagens, todas as mensagens que forem postadas lá no nosso canal. E você pode também ir lá nos convidar, lá no Facebook, Igreja do Nazareno Central, e a equipe aí vai ver essa mensagem, seu convite lá e vai te aceitar como amigo também, tá bom? E você vai nos ajudar a pregar o Evangelho, você vai nos ajudar a abençoar outras vidas também através da mensagem de Deus, amém? Agora então, vamos ler o texto da palavra de Deus, vamos compartilhar aqui essa mensagem de Deus para o nosso coração. Se você está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar na tela, tá bom? Você pode acompanhar na tela, mas se você tem aí a sua Bíblia, abra e acompanhe com a gente. É muito importante que você acompanhe o texto, que você leia junto aqui o texto da palavra de Deus. Amém ou não? Amém. Glória a Deus pela sua vida. Vamos lá, podemos ler? Vamos então. Diz assim o texto de Êxodo, capítulo 13, versículos de 16 a 22. E será isto por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos que estava mais perto, porque Deus disse: para que, porventura, o povo
não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. E assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvens, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Que o Espírito Santo fale ao teu coração esta noite, em nome de Jesus. Assente-se, por favor, e vamos lá. Vamos juntos até o final. Meus irmãos, tudo aqui começa, tudo que nós estamos lendo, tudo que nós lemos aqui começa uma promessa, começa uma palavra de Deus. E essa palavra de Deus era uma palavra falada, era uma palavra que o próprio Deus se manifestava a esses homens, como Abraão, como Moisés, Arão, Jacó, Isaac. Deus se manifestava de forma muito poderosa. E esta era a palavra de Deus, uma palavra que vinha para a vida, o coração desses homens, do povo de Deus, através desses homens que representavam Deus, que eram representantes de Deus, e não tinha ali uma palavra para esse povo ainda, uma palavra como você tem hoje, uma palavra escrita, uma promessa escrita, a Bíblia Sagrada. Até porque a Bíblia, essa que você tem aí, essa Bíblia que a gente usa, o papel, é algo muito novo, relacionado à palavra de Deus dos tempos de Jesus e da palavra de Deus do Antigo Testamento. Relacionado a isso, o que nós temos é algo muito novo, porque esse conhecido como o grande livro, ele foi impresso pela primeira vez na Alemanha por Gutenberg, que para nós hoje termos um livro como esse. Era algo ainda muito antigo que foi impresso, e hoje nós temos uma palavra toda organizada. Foi por volta de 1455, conta-se que foi no final desta data que Gutenberg faz esse grande livro e acontece a primeira impressão. Então, essa palavra que você tem, que te alimenta hoje, que você pode ler, ela é supostamente nova diante de tudo aquilo que esses homens estavam vivendo aqui. Mas eles acreditavam numa palavra. Não estava escrito ali para comprovar, mas eles acreditavam na palavra de Deus, naquilo que Deus falava. Então, por isso que esta noite eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a nossa vida aqui hoje à noite, sobre todos que estão nos ouvindo hoje, que a tua fé na palavra de Deus resultará em ação apropriada. Ou seja, a tua fé naquilo que Deus tem como promessa para a tua vida, como palavra para a tua vida,
vai resultar numa ação que vai mover você e vai te impulsionar a tomar posse de tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida. A palavra de Deus, ela vai impulsionar você, mas você precisa acreditar nisso. Você precisa ter fé nisso. Você precisa ter fé nessa palavra. Acreditar, porque Deus vai lhe impulsionar para coisas grandes, maravilhosas, que está dentro do propósito e da vontade de Deus para a tua vida. Você recebe isso? Amém? Vocês recebem isso? Recebe esta palavra no teu coração, acreditando. Não perca a tua fé. Não perca a tua fé. Então, meus irmãos, o livro de Êxodo, mais propriamente dito, além de enfatizar o cuidado que Deus tem do teu povo, o cuidado, o zelo de Deus para com o seu povo, traz também questões como algo muito próprio de Deus, mostra um Deus muito singular, um Deus muito que é mantenedor, que é sustentador de tudo que existe, sustentador do seu povo, é um Deus que mantém a nossa fé ativa. O livro de Êxodo, ele mostra a singularidade de Deus. Ele mostra algo que é muito peculiar de Deus. Mostra o cumprimento das promessas feitas a Abraão e a habilidade que Deus tinha de livrar o seu povo do perigo. Esse livro mostra também a necessidade que o povo tem de orientação e limites. Todos nós, até hoje, temos necessidade de limites, de conhecer limites. Um homem que não conhece os seus limites, ele vai se perder pelo caminho e vai se arrebentar na vida. Uma pessoa precisa conhecer os seus limites, e Deus nos criou com limites. Deus nos fez limitados, nós como homens somos limitados. Imagina se o homem não fosse limitado. Com toda limitação, você já viu quantas coisas acontecem nos nossos dias? Imagine se Deus não fizesse um homem limitado. E Deus sempre colocou, orientou e deu limites aos homens. Lembra dos 10 mandamentos, do decálogo? Por que Deus dá os 10 mandamentos? Para ensinar, para dar um limite às pessoas, para ensinar esse homem que ele não podia cobiçar a mulher do próximo, algo do próximo, porque isso ia constituir um adultério, trocar aquilo que é original por aquilo que é falso. Ele estava ensinando você não julgar outras pessoas, certo? A questão do falso testemunho. Ele estava ensinando você não destruir a vida de uma pessoa, ensinando esse povo a não destruir a vida de uma outra pessoa, matar a outra pessoa com palavras. Ele estava também nos 10 mandamentos dizendo, vocês não precisam de outro Deus. Ele estava colocando um limite naquele povo, para que aquele povo se ativesse em adorar apenas um Deus, e que fosse um Deus, um povo que iria adorá-lo tão somente, que não ia acreditar ou ser politeísta. Mas Deus estava ensinando que aquele povo precisava ser monoteísta. Os 10 mandamentos, ele serve para orientar o seu povo, porque Deus sempre fez isso. Um pai faz isso com seu filho. Quem é pai, quem é mãe aqui? Um pai e uma mãe, ele sempre dará limites ao teu filho, porque você ama o teu filho. Você não dá limites porque você quer você quer aborrecer o teu filho. Você não põe limites porque você quer destruir
a vida do teu filho. Muito pelo contrário, um pai que ama, uma mãe que ama, nunca deixa um filho fazer o que ele quer sem dar uma orientação. Pai e mãe amam os filhos. O Pai, o nosso Pai Celestial, Ele ama os teus filhos. Por isso que na sua palavra, Ele nos orienta, Ele nos dá limites, Ele coloca limites. E o livro de Êxodo, ele vem registrando isso, ele vem nos mostrando isso. Deus como Pai, mostrando o seu povo, até onde eles poderiam ir, o que eles podiam fazer, como eles deveriam adorar. O poder desse Deus, como Deus o levantaria aquele povo, como um povo vencedor, como um povo que iria romper em fé, iria avançar, iria conquistar. Então, o livro de Êxodo, ele vem nos mostrando esse poder, esse cuidado, esse zelo de Deus. Ele mostra a capacidade que Deus tinha também, ou tem, de usar novas pessoas. Até então, o cenário era composto por personagens como Abraão, Isaac, Jacó, José. E agora, novas pessoas aparecem para protagonizar a história, para mudar um pouco a história, e agora aparece Moisés, Arão, Miriam, até Faraó e tantos outros que vêm registrado, que são usados, que aparecem aqui na história contada nesse livro para fazer a história avançar. Olha, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de ministrar algo aqui para o coração. Deus sempre vai usar gente nova. Deus vai te usar para gerar gente nova, porque Deus é muito mais e muito poderoso. Foi para usar novas pessoas, tem capacidade de usar novas pessoas, mas para Ele usar novas pessoas, essas novas pessoas precisam ser geradas por nós. Você precisa gerar novas pessoas. Deus vai te dar essa capacidade, Deus vai te dar essa unção, Deus vai te dar o poder de gerar gente, de gerar pessoas ao caráter de Cristo, para que elas dão andamento na história, e uma nova história está para acontecer, e Deus quer te usar para que essa nova história aconteça. Amém, meus queridos? Olha, quando Deus tinha feito a promessa que de Abraão viria Isaac, o que aconteceu no meio do caminho? Quando o filho da promessa ainda não era uma realidade, Deus não deu uma outra mulher a Abraão, mas Sara foi lá e disse para Abraão: toma aqui a minha escrava, ou a minha serva, e deu a serva a Abraão, e gerou um filho chamado Ismael. Mas o filho da promessa, a palavra de Deus iria se cumprir através de Sara. O que Deus fez? Deus renovou Sara, uma mulher já em ditosa velhice. Deus renova Sara e faz dela gerar um filho. A igreja do Deus vivo, a igreja do Senhor, você que já é igreja, se por algum motivo você não está gerando filhos espirituais, Deus quer fazer com que você se levante hoje, daqui, já grávido de um avivamento, quer que você levante deste lugar, já cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus, para sair daqui gerando outras pessoas, novas pessoas. Não precisa chegar alguém novo, para que esse novo gere outras pessoas. Deus quer te usar para gerar gente nova, e dos novos gerarem outros novos. Amém?
Recebe essa palavra, Deus quer te usar. Você pode repetir isso comigo? Deus quer me usar. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus! Deus quer te usar para uma obra excelente. Deus quer usar você como um personagem para protagonizar uma nova história. Deus quer mudar tudo através de você, através da sua vida. Então o livro de Êxodo, ele vem mostrando essa capacidade de Deus gerar algo novo, inclusive gente nova. Deus vem através daqueles que criaram uma história, Deus gera novas pessoas. Deus, através de você que criou uma história até aqui, quer gerar gente nova, para que a história não pare, amém? Deus quer usar você, Deus quer usar seu ministério, para gerar gente nova, para que a história não pare. Então esse texto, esse livro, ele vem mostrando isso. O Egito era repleto de deuses. Tinha pelo menos 40 deuses e deusas. Muitos deuses no Egito. E talvez Faraó conhecesse todos esses deuses. Talvez Faraó conhecesse todos eles. Mas ele não conhecia o Deus de Israel. Ele não conhecia o poder do teu Deus. Irmãos, tem muita gente conhecendo muitos deuses. Tem muita gente endeusando muita coisa, conhecendo muitas coisas que podem trazer solução para a sua vida, mas não conhece o verdadeiro Deus. Tem muita gente que conhece diversas formas de milagre, de bênção, artifícios que elas usam, deuses que as pessoas estão criando, mas muitas delas não conhecem o poder de um só Deus, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A história é parecida com a do faraó do Egito. Muita gente tem uma história parecida, adora muita coisa, se rende a muitas coisas, se rende a muitos deuses, se prostra diante de muitas propostas de solução para problemas, porque não conhecem Deus. Faraó não conhecia Deus. Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Olha só, o versículo 2 do capítulo 5, esse versículo, ele monta o palco do que iria acontecer a partir do versículo 15. Ele monta o palco dos acontecimentos do versículo 15 ao versículo 18, que diz assim: Por isso os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim ao teu servo? Palha não dá a teu servo. E nos dizem: Farei tijolos, e eis que teus servos são açoitados. Porém, o teu povo tem a culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora, trabalhai, palha, porém não se vos dará. Contudo, darei conta dos tijolos.
Historicamente falando, desde que Deus se relacionava, se relacionava com Abraão, Isaac, Jacó, Ele sempre vem cuidando do povo de Israel, Ele sempre veio cuidando do seu povo, e isso não mudou. Ele continua cuidando de você, Ele continua cuidando do seu povo. E quando o faraó do Egito agora recebe a presença dos representantes de Deus, uma palavra de Deus, ele não conhecia Deus, ele não conhecia aquele a quem estava dizendo para ele, para liberar o seu povo, e com isso, o que ele fazia? Ele aumentava o peso, a carga do serviço. O povo de Israel, eles eram escravizados no serviço, e quando o faraó, o egípcio, como neste momento, sentia qualquer situação que o afrontasse, ele ia lá e aumentava a carga, aumentava o poder da escravidão em cima daquele povo. Ele escravizava mais ainda aquele povo. Ele não conhecia Deus, ele não conhecia o Senhor, mas esse povo tinha um Deus que o amava, tinha um Deus que cuidava dele. Meu irmão, minha amada irmã, eu quero declarar para a tua vida que você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que cuida de você. Quando tudo parece que não pode piorar, às vezes ainda piora, às vezes fica pior ainda. Já sentiu isso na tua pele? Quando parece que as coisas vão ficar resolvidas e você pensa, daqui para lá vai ser melhor, alguma coisa acontece e piora tudo. Já viu? Nós estamos vivendo esse tempo, quando parece que vai acabar a doença, daqui a pouco vem a tal da curva que estava achatando, começa a engrossar de novo o negócio. Quando parece que nada pode ficar pior, algo acontece. Mas saiba que nada disso pode nos parar, porque nós temos um Deus que nos ama. Quando parece que tudo vai dar errado, guarde algo no teu coração. Deus vai se levantar poderosamente com mão forte em prol da tua vida. Você acredita nisso? Você acredita que você tem um Deus que te ama, um Deus que zela pela sua vida? E que quando parece que está tudo ruim, o fardo aumentou o peso, você acredita que você tem um Deus que vai chegar para te socorrer, abençoar a sua vida e cuidar de você? Você acredita ou não acredita nisso? É isso que te impulsiona, é essa fé que te impulsiona. Se você acredita que você tem um Deus, que você tem um Senhor, que a vida está impondo sobre você um jugo muito pesado, uma carga muito pesada, um fardo, eu quero dizer que existe um Deus, o mesmo Deus de Abraão, Deus de Isaac, que prometeu, fez a promessa. Esse mesmo Deus, Ele continua trabalhando e agindo até hoje. Ele é o mesmo Senhor desde a antiguidade. Ainda não se viu, ainda não se ouviu o Deus que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Esse povo está aqui esta noite, esse povo está ouvindo essa palavra esta noite. Então agarre isso, agarre essa promessa de proteção de Deus, de vitória de Deus para a tua vida. Não largue mão de servir a Deus por nada, porque Deus vai cuidar, está cuidando e vai continuar cuidando de você, porque Ele sempre cuidou do seu povo. Deus sempre cuidou do seu povo. Quando o povo de Israel pensava que estava sendo liberado, daqui a pouco tinha notícia, serviço neles. E o povo de Deus sempre foi um povo crescente. O povo de Deus sempre foi um povo forte. Os fortes também sofrem. Os fortes também sofrem investidas do inimigo. Então continue firme. Continue na posição.
Continue na posição, porque você ainda tem um Deus. Aleluia! Você ainda tem um Senhor, sim ou não? Você ainda tem um Senhor. Você ainda tem um Deus que te guarda, que te sustenta. E que esta noite está aqui, marcou esse encontro contigo, para te dizer, eu sou contigo. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! Aleluia! Oh Deus! Esse povo tinha uma palavra, tinha uma promessa. Esse povo tinha uma promessa, uma palavra empenhada sobre a vida, sobre a história deles. Existe uma palavra empenhada sobre a sua vida, sobre a sua história. Aí nós precisamos ver e perceber na história desse povo alguns relatos que mostram aqui o cuidado de Deus, que mostra como Deus age, como Ele é. E esse povo enxerga isso. E quando o povo de Deus enxerga isso, isso traz resultados. Quando você tem fé nessa palavra, isso traz resultados. Então vamos ver aqui como Deus é, como Ele age. Vamos ver como Deus cuida nesse texto que nós lemos. E um dos relatos que mostra esse cuidado de Deus, essa ação de Deus e como Deus é que Deus tem mão forte. Amém ou não amém? Deus tem mão forte. Deus é poderoso. Isso que Ele pode te empoderar. Está se sentindo fraco? Está se sentindo abatido? Deus pode te empoderar. A palavra de Deus pode empoderar você. A palavra de Deus pode ativar algo dentro de você, porque você tem um Espírito chamado Espírito Santo dentro de você, que está moldando o teu espírito, que está moldando a tua vida, que está te impulsionando a caminhar, a continuar. Versículo 6 diz assim: será isto por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Deus tira esse povo do Egito com mão forte, e Ele estava dizendo, isso será frontal à tua vista, ou seja, você vai enxergar, você vai ver, não é algo oculto, não, você vai ver, você vai enxergar o quanto Deus está trabalhando e abençoando e cuidando e te arrancando com mão forte do problema, da situação, te ajudando, te impulsionando, te levando, encaminhando você. Deus o tempo todo nos encaminha. Ele não toma decisões que você tem que tomar, já vamos ver isso aqui, mas Ele te ajuda em todas essas decisões. E Ele vem com mão forte e ajuda você, protege você com mão forte. Você recebe isso ou não? Está com sono? Sim ou não? Vocês estão muito quietos hoje. Aplauda Jesus aí. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão muito quietos, gente. A máscara está atrapalhando, tá? Glória a Deus. Feliz vocês que estão em casa. Pode dar glória a Deus. Está sem máscara? Nós também somos felizes, com máscara ou sem máscara. Amém? Aleluia! Amém? Então, meus amados, Deus tira esse povo com mão forte. Isso significa que sempre que você estiver impossibilitado de fazer alguma coisa, Deus vai colocar a mão dele para te ajudar. Deus vai colocar as mãos sobre a situação que você estiver impossibilitado de agir. Sabe o que é isso? Sabe como funciona isso? Já viu aquela palavra que alguém diz assim, ó, não tem mais jeito não? É aí que a mão forte de Deus entra. Já viu aquela palavra, aquele diagnóstico que você recebe, ó, não tem mais jeito?
É aí que Deus quer entrar, porque aí ninguém pode fazer mais nada. Está relatado, está escrito, está assinado que ninguém pode fazer mais nada. É aí que Deus vai entrar. Sabe aquela notícia que você recebeu, dizendo, olha, não tem mais jeito. É aí que Deus vai entrar, então acredite nisso. Ele vai entrar com mão forte. Sabe aquele emprego que você perdeu, que não tem mais jeito? Você foi reprovado. Sabe, amados? É aí que Deus vai entrar com mão forte em uma outra porta. É aí que Deus vai entrar com mão forte. Mas você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Sabe aquilo que está perdido, que está todo mundo dizendo que não tem mais jeito? Não tem mais solução, você não tem para onde correr. Sabe? Olha, você agora acabou a tua vida. Sabe essa notícia? É essa notícia que Deus está dando para você, que Deus hoje vai entrar com mão forte, porque você está impossibilitado, porque o diagnóstico, o resultado do exame já foi dado. Porque a sentença já foi dada. É aí que Deus vai entrar. Quando ninguém esperava mais sair do Egito, já tinha acontecido praga, Deus já tinha destruído tudo, mandou um monte de coisa para destruir o Egito. Ninguém esperava, agora não tem mais jeito. Na 10ª praga, Deus vai lá e faz o ser quebrantado e falou, deixa esse povo embora, porque agora ele matou até o meu filho. Agora, eu tenho que deixar esse povo ir. E o povo saiu. Deus enxergou a aflição daquele povo e foi lá e tirou eles. Com mão forte do Egito. Deus vai trabalhar em seu favor e agir com mão forte. Olha como Deus é a respeito da tua vida. Ele age com mão forte. Aleluia! Suas forças podem acabar, mas Deus sempre estará ativo e sempre entrará com providência e sempre agirá em teu favor. A tua força pode ser pequena, mas você serve um Deus forte, que tem mão forte e que é poderoso. Amém? Você acredita nisso? Você continua crendo nessa palavra, você continua crendo nessa verdade. Essa verdade não mudou, Ele é o mesmo, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo o mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo que abençoou no passado, Ele continua sendo hoje. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre será, ou será eternamente. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Senhor, e Ele continua forte, a palavra dEle continua forte. Então acredite, porque é essa fé, a fé nessa palavra, que vai te fazer caminhar, enxergar, e alcançar os teus objetivos, e alcançar aquilo que você tem tido como visão, alcançar os sonhos. Esta palavra, essa fé que você precisa ter. Acredite na palavra de Deus. Outra coisa que vamos ver aqui, destacar aqui, que Deus ajuda nas decisões. Deus não toma decisão por você, porque Deus é muito diplomático. Deus é muito diplomático. Quando Deus fez todas as coisas, como eu já citei aqui no período do ofertório, Deus fez também o homem. Deus disse, domine ele. Deus se tira da história, sai do cenário e diz, domine ele. Deus te deu a autoridade para dominar. E nesse princípio que Deus estabelece, te dando autoridade, também autoridade para decidir sobre a tua vida. Ele te dá autoridade para decidir sobre as suas decisões, o que você vai fazer, se você vai usar para o bem, se você vai usar para o mal, se você vai fazer, se você não vai fazer. Deus te dá essa autoridade, está na tua mão. A decisão é tua.
Deus é diplomático demais. Não fique esperando Deus fazer algumas coisas, achando, não, eu vou parar aqui e Deus vai fazer. Deus vai te ajudar, mas tome posicionamento, tome atitude, porque Deus vai abençoar a atitude que você tomar, se ela for tomada para algo bom para a tua vida, estiver dentro do propósito dele. Mas a atitude é tua. Mas Deus nos ajuda nas decisões. Olha o versículo 17. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Olha só, para Deus é melhor te fazer esperar um pouco mais, do que perder todo o investimento feito na vida do teu povo. Talvez você ache que Deus abandonou, que Deus não está no negócio, que Deus não está fazendo, que Deus está parado, está calado. Mas não, olha só, Deus fez o povo esperar um pouco mais, deu uma volta um pouco melhor, mas para quê? Ajudar esse povo na sua decisão, porque Deus estava enxergando que a decisão desse povo podia ser o quê? Retroceder, e Deus não queria que esse povo voltasse ao estado de escravidão. Tem coisas que Deus está zelando pela tua vida, por isso que ainda não aconteceu. Ele está demorando um pouquinho, mas é para amadurecer a tua ideia de decisão, é para amadurecer a tua postura quanto à decisão que você precisa tomar. E parece que está demorando, que não vai acontecer, que Deus não está fazendo, mas não, Ele está ajudando você na sua decisão, Ele está amadurecendo dentro de você a decisão que precisa ser tomada. Então não desespere, fique no deserto ou passe no deserto com Deus, mas não tome a decisão de voltar para o Egito e morrer na mão de um faraó escravizado. Tem muita gente que está tomando decisão porque está achando que Deus está demorando a agir, está vendo o que está acontecendo à sua volta, vendo a guerra que está acontecendo à sua volta, está retrocedendo e está morrendo à míngua na mão do faraó. Ou seja, está lá sujeito ao sistema, morrendo sobre um jugo da escravidão nesse sistema que nós vivemos, porque não entendeu que Deus está dando uma volta para te ajudar numa decisão mais acertada. Tem gente aqui que Deus está demorando, sim ou não? Ninguém responde? Está com medo de falar? Não fica com medo não, meu irmão. Até o salmista disse, Senhor, apressa-te em socorrer-me. Não vou falar isso de Deus não, porque não é falta de respeito não. O salmista deixou registrado, apressa, Senhor. O Senhor está muito devagar. Apressa-te em socorrer-me, Deus. Porque as coisas de Deus para nós, seres humanos limitados, às vezes elas demoram. Para nós ela demora. Porque Deus não tem pressa nenhuma. Essa história que Deus tem pressa é tudo mentira. Não tem pressa nenhuma. Deus é dono do tempo. Ele é dono do tempo. Ele não está preocupado com o tempo. Para Ele 1000 é a mesma coisa que 1. Pode acontecer agora, pode acontecer daqui a um tempo. Mas para Deus não muda nada. Deus não está preocupado com o tempo. Por isso que Deus pega esse povo. Ele era tão resolvido e bem resolvido, ele pega e orienta Moisés a sair com esse povo por um lugar mais longe. Está andando muito, está muito longe. Esse é o tempo, a oportunidade que Deus está dando você, ver tudo que está acontecendo à tua volta e pensar, não, eu preciso continuar com Deus, eu não posso retroceder. Deus sabe que vale a pena o investimento que Ele já fez na vida de cada um aqui. E Ele quer te ajudar nas decisões. Ele está zelando pela tua vida por causa de uma decisão que você pode tomar errado. Deus, já orei tanto, Deus, já falei tanto, eu já busquei tanto, meu joelho está até doendo, Senhor, não aguento mais.
Deus está dando tempo para você amadurecer mais. Porque se você tomar uma atitude agora, Ele sabe que você vai voltar para o Egito. Deus sempre está no controle da situação. Ele quer te ajudar nas suas decisões. Amém ou não? Sim ou não? Aleluia! Deus quer te ajudar nas tuas decisões e Ele está nos ajudando nas nossas decisões. Sempre está nos ajudando. Dar a volta por um lugar mais longe significa decidir não trazer mais esse povo para o seu passado, para a sua dor. Demorar um pouco significa que Deus não quer que você volte para a sua dor, para o seu passado. Tem muitas pessoas que sofreram no passado e estão voltando para um passado de escravidão, para um passado de derrota, para um passado de tristeza, porque estão enxergando somente a guerra que está à sua volta. Era isso que Deus não queria que acontecesse, por isso que Ele conduz esse povo pelo lugar mais distante. É por isso que ainda não aconteceu. Você está entendendo isso? Está ligado nisso aqui? É por isso que ainda não aconteceu. Porque se Deus permitir que você passe, se Deus te mostrar o caminho mais próximo, mais perto, menos longo, se Ele te der o atalho, você vai avançar. Deus quer te preparar, vai amadurecendo, vai aprendendo, vai amadurecendo, vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo sabedoria, vai adquirindo, aproveita esse tempo para ir lendo mais, aprendendo mais. Leia mais, volte à prática da leitura. Aprenda mais. Leia mais a Bíblia, vai aprendendo mais, vai extraindo mais coisas da Bíblia. Deus está te dando esse tempo, porque senão vai chegar lá na frente e você não vai aguentar. Eu não saio desse deserto, está difícil, tá muito longo. Deus está te dando oportunidade, você não está aproveitando. Deus está te ajudando na sua decisão lá na frente. Porque se Ele te der agora, você não vai aguentar. Deus estava pegando esse povo e conduzindo ele assim. Deus livra esse povo de um passado de derrota. Deus te livra de um passado de derrota. Amém ou não amém? Deus livra vocês que estão em casa de um passado de derrota. Olha o versículo 17, a parte B. Para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Deus não quer que você volte ao Egito. Deus não quer que você volte à escravidão. Outro ponto interessante aqui, que Deus, que nos faz enxergar como Deus é zeloso, nos ama, como Ele age, como Ele é que Deus não precisa de representante. Vou te mostrar o que eu estou dizendo aqui. Deus não precisa de alguém para fazer milagres no lugar dele. É isso que eu estou dizendo. Está entendendo? Amém? Deus não precisa de ninguém para fazer milagres no lugar dele na sua vida. Se Deus levantar alguém para abençoar você, Ele mesmo vai levantar. Você não precisa se prostrar diante de ídolos. Você não precisa ter um amuleto de sorte. Você não precisa ter um ponto de contato. Você não precisa nada disso. Você só precisa de Deus. Você só precisa de Deus. Deus não precisa de deuses. O Egito estava repleto de deuses e deusas. O Egito tinha mais de 40 deuses e deusas, alguns até com os nomes repetidos. Mas Deus nunca precisou desses deuses para tirar o povo dele do Egito.
O povo de Deus nunca precisou desses deuses para sentir a presença do Deus único e verdadeiro. Você quer sentir algo? Você não precisa de outra coisa, você só precisa buscar a Deus. Você só precisa se entregar a Deus. Você só precisa reconhecer: eu sou povo de Deus. Você só precisa reconhecer isso: eu sou povo de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou gerado por Deus. Tinha mais de 40 deuses, nenhum deles capazes de mudar a história do povo de Deus. Mas Deus se levantou em prol desse povo e agiu Ele mesmo, porque Ele não precisava desses deuses. Deus não precisa de uma escultura. O povo chegou a fazer bezerro de ouro, fez um monte de coisa, mas Deus não precisava disso. Deus metia o pé nisso tudo, destruía tudo, chamava atenção, brigava, punia o povo, porque Deus estava mostrando: eu não preciso de imagem de escultura. Ah, é só para me trazer lembrança. Deus não precisa dessa lembrança. Ah, isso aqui foi minha avó que me deu, minha mãe que me deu. Você não sabe nem de onde saiu essa tranqueira. Deus não precisa disso para te abençoar. Ah, quando eu chego diante disso aqui, me traz uma paz. Deus não precisa disso para dar paz. Ah, quando eu vejo... Deus não precisa de que você veja nada disso. O povo fez um monte de coisa, mas Deus não precisava de alguém que naquele momento tomasse o seu lugar, porque Ele já tinha se levantado como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. É esse Deus que você serve. Ele já se levantou sobre a sua vida como o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Você não precisa de outro. Adore só esse Deus. Você não precisa de outro. Você já tem um Deus. Você não precisa de garantia de outros lados. Você tem um Deus que te dá garantia de que é contigo. Deus não precisa de amuletos de sorte. Deus não precisa de amuletos de sorte. Ah, hoje eu não vou sair com esse sapato aqui não, que isso aqui, ó, toda vez que eu saio com ele, eu tô. Ah, eu vou sair com o que me protege, é o outro, é o vermelhinho. Deus não precisa disso para te proteger. Deus não precisa disso para te proteger. Ele não precisa de nenhum amuleto de sorte. Vou colocar isso aqui no meu bolso, porque se eu não sair com isso aqui, eu me sinto até fraco. Deus não precisa disso. Crente não precisa disso. Filhos de Deus não precisa disso. Se você é filho de Deus, você não precisa disso. Se você é cristão, você não precisa disso. A igreja não precisa disso. A igreja não precisa de nenhum tipo de ponto de contato. Porque nós servimos um Deus que é poderoso. Nós já temos contato com Ele por Cristo Jesus. Aleluia! O teu contato com Deus, que te dá toda a sorte de bênção, é Jesus Cristo e mais ninguém. O teu contato com Deus deve ser Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro. Olha o que esse povo estava vivendo, o Deus que ele estava servindo. Ele é quem cuida de você pessoalmente. Ele não precisa de outro para fazer milagres. Ele mesmo faz. Aleluia! Para a gente finalizar, Deus nunca vai te abandonar. Ai, estou me sentindo abandonado. Não foi Deus quem te abandonou. É mais fácil ser o contrário. Nós abandonarmos Ele. Ele nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar. Você acredita nisso? Você acredita nessa palavra? Deus nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te abandonar. Deus não abandona.
Deus não foge da raia. Versículos 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem dia e noite. E nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem, de dia e nem de noite a coluna de fogo, e nem a coluna de fogo de noite. Deus nunca abandonou esse povo. Sempre que parecer que você está só na vida, Deus te mostrará que isso é apenas uma fantasia da tua cabeça. Isso é apenas uma investida, uma sofisma que está tentando se estabelecer na tua vida, na tua mente. Vença isso. Porque Deus nunca irá lhe abandonar. Deus nunca abandonou esse povo. Durante o dia, Deus estava com esse povo através de uma coluna de nuvem para proteger o povo do sol. Durante a noite, Ele colocava uma coluna de fogo para proteger do frio. E Deus estava ali com aquele povo de dia e de noite. E tinha uma coisa que Deus fazia aqui, era colocar a coluna de fogo e a coluna de nuvem para que esse povo caminhassem de dia e esse povo caminhasse de noite. Deus não queria que o povo dele parasse. Olha, Deus nunca vai te abandonar, vai estar contigo em todo o tempo, porque Ele não quer que você pare, Ele não quer que você fique estagnado, Ele não quer que você fique prostrado, Ele quer que você seja ativo, Ele quer que você ande e ande para frente, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você ande para frente. Algo que eu sempre compartilho com vocês é que o nosso corpo é projetado para andar para frente. Os teus pés estão apontados para frente. Teu corpo é projetado para frente. O teu rosto é para frente. Você enxerga para frente. O design do teu corpo todinho é projetado para frente. Porque Deus quer que você ande para frente. Pela manhã compartilhamos algo aqui sobre um vídeo que eu assisti do Cortella. E ele diz algo muito legal. Ele diz: vaca não dá leite. Quem já ouviu isso aí? Vaca não dá leite. E eu fiquei pensando, como é isso? E ele conclui dizendo o seguinte: se você não levantar pela manhã, 5 horas da manhã, ir lá amarrar o pé da vaca, pegar o balde, enfiar entre as pernas, sentar no banquinho, meter a mão no peito dela, ela não vai te dar leite, é você que tem que fazer. A vida é assim, meu irmão, não vai te dar moleza. É você que tem que fazer, é você que tem que se disponibilizar. Ei, vaca não dá leite, você tem que correr o risco dela te sujar todo, dela cagar você todinho, dela mijar em cima de você todinho. Você tem que correr esse risco. A vida é assim, você tem que correr esse risco. Você tem que correr o risco de algo acontecer no meio do caminho, mas Deus está contigo. Mas não pare, não fique à beira do caminho esperando. Deus estava com aquele povo, Deus colocou o tempo todo uma proteção sobre aquele povo, para que aquele povo caminhasse protegido. Você não pode ver, mas tem uma proteção sobre a tua vida, para que você não pare, para que você caminhe de dia, para que você caminhe de noite, para que você trabalhe, para que você seja impulsionado, para que você seja ativado o tempo todo a vencer e seja um vencedor. O tempo todo. Durma menos, aprenda a acordar mais cedo. Estou desanimado. Vai no médico, fala com o médico que você está desanimado e vai injetar alguma coisa em você. Ou então fala com Deus: Deus, injeta o sangue de Jesus na minha veia. Aleluia! É melhor. Ei, quer vencer? Se agite mais, se projete mais. Tome mais atitudes. Busque mais essa vitória.
Às vezes nós estamos muito parados, mas Deus quer que a gente caminhe, Deus quer que a gente continue. Deus quer que nós façamos algo para que a vitória aconteça. Vou esperar no Senhor. Descanse com paciência no Senhor. Descansar não é deixar de trabalhar. É descansar trabalhando. É descansar se movendo. É descansar estudando. É descansar orando. É descansar lendo. É descansar aprendendo. É descansar ouvindo alguém bom. É descansar carregando pedra. Então, descansa. Só eles dois que conhecem esse ditado, não é possível. Enquanto descansa, carrega pedra. Eu aprendi algo um tempo atrás, e esses dias eu tive a oportunidade de falar isso com alguém. Estava lá, eu gosto muito de plantação, eu gosto de mexer com terra, eu gosto de criar animal, eu gosto de capinar. Você acredita nisso? Eu adoro não, eu só adoro a Deus, mas eu amo muito fazer isso, eu gosto muito. Eu gosto de plantar e fico todo bobo, regando lá minha plantinha, o milhozinho está crescendo, eu fico, oh meu Deus, que maravilha, porque eu enxergo a palavra de Deus nisso. Sabe, eu vou lá, dou a comida ao meu animalzinho, quando eu olho, no outro dia ele está maior do que ontem, eu falei, poxa vida. Vou lá no galinheiro, colho aquele monte de ovos assim, ó. Eu falei, meu Deus, que bênção, isso é resultado do meu trabalho. Sabe por quê? Galinha não dá ovo, vaca não dá leite, porco não dá bacon. Erra! Não vai te dar fruto se você não joga, se não tiver semente nela. Aí eu estou lá, capinando, aí vou beber uma água, né? Vou lá no vizinho, no colega. Quando eu chego lá, pastor, está trabalhando pra caramba. Eu falei, não, estou me divertindo. Meu trabalho é ler Bíblia, meu trabalho é pregar a palavra, meu trabalho é cuidar de gente, meu trabalho é cuidar da igreja, meu trabalho é estudar. Aqui eu só estou me divertindo. Então, meus amados, até na diversão tem que as pessoas enxergarem trabalho. Até na tua diversão precisa haver trabalho. Alguma coisa tem que estar acontecendo. Deus nunca vai te abandonar, Deus nunca vai abrir mão de você. Pode se levantar quem quiser. Pode qualquer pessoa dizer, sempre que parecer que você está sozinho, é só uma fantasia. Deus sempre vai aparecer, Deus sempre vai estar presente. Sempre que alguém se levantar contra você, você pode ter confiança em Deus. Hebreus 6, 13, 6 diz, e assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador. Não temerei o que possa me fazer o homem. Não tema nada. Não tenha medo de nada. Seja prudente, mas não tenha medo de nada. Não tenha medo de coronavírus. Não tenha medo de nada. Esses dias eu recebi uma mentoria que foi um bálsamo para a minha vida, que tinha hora que eu estava pensando, será que eu estou maluco? Será que eu estou doido? Sabe? Será que eu estou pensando errado? O Carlito Paz disse para nós, que estávamos nessa mentoria, ele disse o seguinte, você, pastor, seja prudente, mas não tema nada. Ande, vá, caminhe, assista o teu povo. E eu estou compartilhando isso com vocês. Mas isso foi só uma confirmação daquilo que estava no meu coração. Na terça-feira, numa dessas terças-feiras, na nossa reunião, foi a mesma coisa.
o nosso superintendente, a mesma coisa. Não tema, seja prudente, mas não tema nada. Sabe? Então são palavras que têm nos abençoado tanto e que têm me impulsionado tanto, e eu quero compartilhar isso com você. Não tema nada. A igreja não é culpada de doença nenhuma. Já está morrendo muita gente, não é a igreja que vai ser culpada se morrer alguém. Já está morrendo, e não fomos nós que criamos essa desgraça. Muito pelo contrário, não está pior porque nós estamos orando. Não está pior porque a igreja ainda está de pé. Porque se conseguissem parar a igreja, estaria muito pior. Estão tentando fazer isso. Estão tentando parar a igreja. Mas se a igreja parar, aí você vai ver o que é caos. Aí essa cidade vai ver o que é caos. O Brasil vai ver o que é caos. Se a igreja ficar imobilizada. Eu não tenho medo de nada. Eu sou prudente. Mas eu não tenho medo de nenhuma doença. Eu sou prudente. Eu uso máscara por prudência. Eu uso álcool por prudência. Eu fico em casa por prudência quando eu posso ficar. Mas a minha maior proteção não é álcool. Minha proteção não é a máscara. Minha proteção não é nada disso. Minha proteção é Jesus Cristo. Minha proteção é o meu Senhor. A tua proteção é o teu Senhor. O dia que você deixar de crer nisso, cuidado, porque algo pode acontecer e você ter que recorrer de novo. Senhor, me perdoe. Acredite, a tua proteção é Deus. Cuidado com conversinha de homens. Cuidado, é muita gente querendo parar, botando caraminhola na nossa cabeça. Esteja ciente que tudo que está acontecendo é muito perigoso, mas ninguém, nada pode parar a igreja. Não foi a igreja que criou essa desgraça que está acontecendo no Brasil. Não foi a igreja, ou no Brasil não, no mundo. Não foi a igreja que criou isso. Não é a igreja que vai ser responsável por isso. Seja prudente. Mas Deus é contigo. Deus é contigo. Ele não abandona. Ele não vai abandonar. Nunca Ele vai abandonar. Não me dê a mão, porque eu não quero te dar a mão nesse tempo. Não me abrace, porque eu não quero te abraçar nesse tempo. Quero abraçar só a sua causa. Mas eu não tenho medo de nenhuma doença. Eu não tenho medo porque eu tenho um Deus. Você acredita nisso? Você acredita nesse Senhor que está protegendo você? O caos está estabelecido, mas Deus quer nos tirar dessa com mão forte. Amém? Deus quer nos tirar dessa com mão forte. Eu finalizo aqui. Por mais assustado que as circunstâncias te deixe sempre Deus se apresentar para você. E Ele sempre vai se apresentar. Ele sempre vai cuidar.